Vamos chamar o próximo palestrante, Dr. Marcelo Miranda, do Fundecitrus, para fazer uma palestra perspectiva da utilização de drones no manejo de pomares. Obrigado, Marcelo. Desculpa porque eu sem óculos não estou enxergando nada. Pode, sem preferência. Ó, eu vou desligar aqui, se você quiser liga de novo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, falando em mais uma semana da citricultura, né? Ontem foi um dia mais festivo, hoje é um dia mais vamos falar de trabalho mesmo. Bom, eu vou falar um pouco então das perspectivas, né, de utilização de drones na citricultura, mas com um tema mais específico com o psilídeo, né, que é o grande problema da citricultura. Então a gente tem um trabalho que a gente desenvolveu, um trabalho que semana passada até teve uma notícia boa, foi aprovado para publicação em uma revista científica internacional, mostrando que o que foi feito realmente tem um embasamento científico. Bom, antes de falar especificamente sobre os drones, eu gostaria de passar um recado. O Fundecitrus está com uma campanha que controlar o psilídeo é coisa séria. Todo mundo sabe que essa praga é a principal praga da nossa citricultura. E no último ano, durante esse ano, nós fizemos reuniões, várias reuniões, a equipe técnica do Fundecitrus, com consultores, grupos de produtores, reuniões individuais, para falar sobre esse tema de controlar o psilídeo. E durante essas reuniões, quatro pontos foram destacados aí que a gente tem que tomar atenção, que é a escolha do produto e dose que seja efetivo realmente em controlar o psilídeo, a questão da rotação, infelizmente, amanhã a gente vai ter uma palestra, né, sobre resistência do psilídeo a inseticidas, mas já dando um spoiler, infelizmente a gente está vendo em algumas regiões aí problemas com piretroides, em alguns casos neonicotinoide, então a gente tem que fazer uma rotação muito adequada, senão a gente vai ter problemas, e em algumas regiões até a gente vai ter que parar alguns grupos químicos por um tempo. A questão também da qualidade, né? Você pode usar o melhor produto, fazer a rotação, se você não tem uma qualidade de aplicação boa, você não chegar no alvo, né? Por exemplo, numa planta mais alta, não chegar no topo dessa planta, você não vai controlar o psilídeo. Pomar novo também, às vezes você usa um turbo, a planta está muito distante, se não chega lá, vem um vento, não chega uma quantidade adequada de caldo, você não vai ter também um resultado esperado, mesmo utilizando um excelente produto e fazendo a rotação. E isso aqui é um ponto muito importante, a questão do intervalo de aplicação. Infelizmente, a gente vê hoje que o aumento do green, às vezes, está relacionado com dentro da própria fazenda. Pomares mais velhos que têm uma incidência alta de green, que não fazem mais a erradicação, às vezes a frequência de pulverização é acima de 15 dias e isso permite a multiplicação do psilídeo dentro do pomar. Depois de uma planta pode sair até mais de 1000 psilídeos e acaba disseminando dentro do próprio pomar. Lembrando que o ciclo de vida do psilídeo, lá desde de ovo até a fase adulta, é em torno de 2 semanas. Então, se a gente faz intervalos maiores que esse, a gente está propiciando o psilídeo se multiplicar no pomar. Bom, então, entrando agora já no tema específico aqui dos drones, né, eu vou falar um pouco nessa apresentação sobre a utilização de drones na agricultura, alguns exemplos, drones para pulverização, drones no controle de pragas, alguns exemplos que eu peguei na literatura, o estudo de caso aqui do psilídeo e algumas perspectivas futuras. Bom, só para uma introdução, a gente pode observar aqui que o tema drone, né, artigos publicados com o uso de drone na agricultura, aumentou bastante. Você já tem coisas desde da década de 90, mas isso aqui, ó, a partir de 2013, você teve um grande salto de publicações. Então, porque realmente o que era uma expectativa, hoje é uma realidade, a utilização dessa tecnologia nos pomares. E na citricultura não vai ser diferente. Próximo. Bom,
E o que a gente, fazendo uma revisão de literatura, o que a gente encontra a utilização de drones? Por exemplo, como já foi até comentado um pouco, né, o monitoramento do cultivo, então você pode ver a questão de desenvolvimento da planta. Obviamente, quando eu falo aqui, eu estou falando de uma forma geral, não específico em citricultura, mas em outras culturas também. Então, você pode avaliar o desenvolvimento da planta, a produção, né, foi um pouco comentado anteriormente, a questão de monitoramento de pragas, doenças, ervas daninhas, a questão da irrigação, se a irrigação está funcionando ou não. Isso aí é muito ligado àquelas câmaras multiespectrais, câmaras termais, né? Então, é uma área que evoluiu bastante, né? As câmaras melhoraram a resolução, elas diminuíram de tamanho, ficaram mais acessíveis à questão de custo, e com isso a gente pode colocar no drone. Então, coisas ainda precisam melhorar, né? Não tem uma precisão, mas é uma coisa que está evoluindo muito rápido. Eu estou falando com vocês hoje, daqui a 2, 3 meses, provavelmente vários modelos de drone vão ser lançados no mercado. Bom, a questão do mapeamento, né, de mapas 2D, 3D, questão de solos, a questão de aplicação de insumos, né, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, inseticidas. Hoje isso aí já é mais uma realidade, já vem sendo utilizado em algumas culturas e começando na citricultura também. Então, o drone, ele encaixa perfeitamente na questão da agricultura de precisão. Os drones, hoje em dia, eles têm um sistema de navegação muito avançado. Então, ele realmente consegue ter uma precisão muito assertiva de fazer as pulverizações. Por exemplo, na minha área, que eu sou entomologista, não sou um especialista de tecnologia de aplicação. Trabalho com controle de pragas. Então, se você tem algumas pragas que são em reboleiras, se você quiser determinar aquela linha, aquela reboleira, o drone pode ir lá perfeitamente e fazer somente a área que você determinar. No caso do psilídeo, um controle mais focado na borda do pomar, o drone vai poder fazer isso daí, né? Então, a questão de agricultura de precisão, agricultura digital. Bom, nós temos aqui diferentes tipos de drones, né? Apenas para dar um exemplo, os de asa fixa. Esse modelo tem de um rotor, que parece com um helicóptero, né? São os primeiros tipos de drone para pulverização, são desse tipo. Desde a década de 80 já vem sendo estudado isso daí. Drones com vários rotores, né? De 4, que é o mais comum, a vários rotores, aí 6, 8 rotores. Então, existe uma infinidade, apenas um exemplo aqui, existe uma infinidade de modelos hoje disponíveis no mercado. Pode voltar, por favor? Mais um. Aí. Bom, a questão de drones para pulverização. Como eu falei, então, temos alguns modelos aqui, com um rotor, com 6 e com 4, né? E esses drones, eles têm diferentes sistemas de pulverização, tá? Tem um sistema de pulverização com ponta hidráulica, que seria o próximo ao que a gente usa já no nosso pulverizador no pomar, no terrestre, e o com disco rotativo, né? Que já é um sistema um pouco mais avançado, né? Existe uma tendência nos drones de pulverização, eu venho observando isso, não é oficial, mas dos drones mais novos virem com esse sistema aqui do disco rotativo, porque a gente consegue uma maior uniformidade de tamanho de gota, você consegue controlar, você tem uma versatilidade maior nesse sistema aqui. Se ele gira mais rápido, você vai formar uma gota mais fina. O professor Ítalo falou, né, no caso dos inseticidas biológicos, a importância de ter uma gota pequena. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma gota muito grossa e aplicar uma isca tóxica para mosca também. Então, e esse tipo de sistema de pulverização foi o que a gente selecionou para fazer os trabalhos com drone. Algumas características, né, que são muito importantes, que vão influenciar a qualidade da aplicação. A primeira são os parâmetros de voo, né? A altura de voo vai determinar, você precisa estudar, igual a gente fez com os citros, qual é a altura ideal para controle da determinada praga. A velocidade de voo também, que é feita, a questão da faixa de aplicação, então são parâmetros de voo que vão influenciar na qualidade da aplicação. Os equipamentos e configuração, né, o tipo de drone, como eu comentei, o efeito de, por exemplo, a rotação do rotor, chamado efeito downwash, né, que é o vento que vem para baixo.
Às vezes o pessoal fala, se eu tenho um efeito muito forte, é melhor, né? Que vai descer, mas isso vai depender da altura que você está voando, da cultura que está sendo feita a aplicação. Em citros, que é uma copa, por exemplo, isso ajuda na penetração das gotas no interior da planta. Então vai depender de cada cultura. O sistema de pulverização que eu comentei, né? Até o próprio sistema com a ponta hidráulica, o tipo de ponta que você vai usar, né, também vai influenciar. O volume também é muito importante. E, além disso, a questão dos adjuvantes, né, que a gente usa. Não é só colocar o produto e chegar lá e fazer a aplicação. Depende muito da questão. São vários adjuvantes, né, que ajudam na qualidade, porque os drones a gente trabalha com baixos volumes, né? Então, a gente tem que trabalhar aqui com esses diferentes adjuvantes. E, obviamente, o formato, a arquitetura da planta. Tá? Então, a planta de milho é totalmente diferente de uma planta de citros. O tamanho da copa, um pomar de 1 ano, é diferente de um pomar de 12 anos. Então, tudo isso daí acaba influenciando. A gente tem que estudar esses parâmetros antes de fazer uma recomendação e falar o drone pode ser utilizado para controlar uma determinada praga. Eu vou falar aqui 3 exemplos que eu peguei na literatura, né? Um com um drone com um rotor, que a gente consegue ver aqui, né? A pulverização utilizando a ponta hidráulica, para controle de pulgões em trigo. Nessas 3 barras, onde está escrito aqui UAV, né? São esses 3 aqui, era o drone, e eles compararam com um pulverizador elétrico padrão deles, lá que era 450 litros por hectare. E no drone eles trabalharam com de 9 a 28 litros. Então, aqui, dias após o tratamento, né? Você pode observar que aqui a eficiência de controle, quanto maior, melhor, né? Quando a gente pega aqui os volumes de 16 a 28, você teve um efeito comparado, muito próximo à pulverização com alto volume na cultura do trigo para controlar pulgão. Então, a gente teve um resultado interessante aí. Próximo. Próximo. Aqui um caso com algodão, né, pulgões também. Eu selecionei os pulgões porque eles são mais próximos do psilídeo, aí vamos falar, são primos do psilídeo. Então, aqui não vou entrar em muitos detalhes, né, mas nesse trabalho foi selecionado 3 alturas de voo, 1 metro, 1,5 metro e 2 metros, e 3 volumes. E essa barra aqui sempre o tratamento padrão, aí 450 litros por hectare. E a gente pode observar, né, que geralmente os volumes de 1 a 1,5, de 30 a 22, a gente teve um controle aí muito próximo, né, ao padrão. Aqui no último dia até um pouco superior, né, ao padrão. Então, mostrando que realmente essa tecnologia ela tem futuro na agricultura. Próximo. Um outro exemplo agora com milho, a lagarta, né, Spodoptera, uma praga bastante conhecida mundialmente. Nesse caso, eles utilizaram um drone com um disco rotativo, que é o mesmo modelo coincidiu que a gente utilizou no nosso trabalho. Aplicou um volume de ultra baixo volume, 3 litros por hectare, né? Só que aqui, ó, tem um detalhe. O que esses pesquisadores fizeram? Para esse ultra baixo volume, eles pegaram esse inseticida, fizeram uma formulação especial, eles fizeram antes, é que não dá tempo de mostrar aqui, vários trabalhos de tecnologia de aplicação, mostrando que aquela formulação, aquele adjuvante, na determinada concentração, proporcionou um tamanho de gota, uma aderência melhor. Então, com esse estudo prévio, eles selecionaram uma formulação, misturaram com esse inseticida e compararam com a pulverização convencional, que no caso era um costal, o produto diluído somente em água, num alto volume. E o que foi observado aí nesse trabalho? Aqui é a área não tratada, né? Então a população até tende a aumentar um pouco ao longo do tempo. Aqui com o pulverizador costal, antes da aplicação, o número de lagartos, depois da aplicação tem uma redução, e com o drone, antes da aplicação e depois da aplicação, a gente teve uma redução. Mostrando, então, que realmente também nessa cultura a gente teve um resultado interessante com o drone, usando ultra baixo volume. Próximo. Bom, e o trabalho com citros? A gente fez um primeiro estudo, na época a gente não sabia nada de drone em citros, a gente tentou fazer mais ou menos o que era feito com avião, né, em muitas empresas, trabalhando com volume de 5 litros por hectare. Na época,
Esse trabalho começou em 2020. A gente utilizou uma mistura de bifentrina com acetamiprid, na dose de 0,2 kg por hectare, 1,8 de água e 3 litros de óleo mineral para completar os 5 litros por hectare. A faixa de aplicação foi 6 metros, a velocidade 6 metros por segundo, que vai dar em torno de 20 km por hora. E o voo, a gente trabalhou com a altura aí de 3 a 4 metros. 3 a 4 metros aí da altura de copa. Próximo, por favor. Trabalhamos com 3 idades de pomares, 1, 4 e 12. No pomar de 1, a gente colocava um seedling de valência, né? É um cavalinho de valência, colocava na planta, fazia a pulverização, retirava esse material e levava para o laboratório. No pomar de 4 e de 12 anos, que já tem uma copa, a gente colocava um seedling mais na parte externa e outro 30 centímetros para dentro da copa. Em todos os casos, a ideia era fazer a pulverização, retirava esse material, levava para o laboratório do Fundecitrus e confinava os psilídeos para ver como que seria o controle, né? Não é bem a condição de campo, mas como a gente não sabia nada, a gente queria ver se tinha ou não realmente potencial do drone. Próximo. Bom, no pomar de humano, então a gente pode ver, né? Então, o laranja seria o controle tratado, né? A gente teve uma alta eficácia de controle, uma mortalidade alta dos psilídeos nos 4 confinamentos. A gente fazia um confinamento por semana, né? Então você teve um período longo de controle. Lembrando, isso foi em laboratório, né? Não tinha chuva, não tinha insolação, é uma condição mais controlada. Próximo. No pomar de 4 anos, aqui a gente já tem aquela variável externo e interno. Existe uma tendência no interno, já era esperado, né? Trabalhando com volume mais baixo, você tem uma pequena redução no controle do psilídeo. E aqui em verdinho sempre são os seedlings não tratados, né? Tem uma mortalidade natural, né? Mas você vê de modo geral teve uma alta eficácia. Próximo, por favor. E no de 12 anos, seguiu mais ou menos uma mesma tendência, só que aqui a gente já vê que na parte interna, né? Você já tem uma queda um pouco maior, aqui também já começa a ter uma queda um pouco maior. Bom, então com esse primeiro trabalho a gente viu que era promissor, né? Próximo slide, por favor. A gente fez um estudo, não vou entrar muito em detalhes, mas passar o resumo da história. A gente queria comparar, eu fiz com 6 e com 10 metros, a gente tinha feito com 6 metros a faixa. A gente falou, e se aumentar essa faixa de pulverização para 10 metros? Que eu vou ganhar no rendimento operacional e vou tornar a operação um pouco mais econômica, pensando na parte econômica. Será que vai manter a eficácia de controle? De modo geral, quando você compara aqui, né, as duas faixas internas, elas foram bastante semelhantes, as duas faixas externas, né, sempre com controle um pouco maior, como era esperado. A gente só teve uma diferença maior aqui no 4º confinamento, isso no pomar de 4 anos. Então, a gente viu realmente que poderia trabalhar com essa faixa de 10 metros, ok? Próximo, por favor. Próximo. Bom, aqui só para exemplificar também, além de ver a mortalidade do psilídeo, a gente queria ver se a quantidade, a gente utilizou o cobre como um marcador, ver se a quantidade de ativo que era aplicado estava chegando, se tinha diferença entre as diferentes partes da planta, né? E a gente vê que a quantidade aqui de cobre na parte externa, independente da faixa e da idade, foram muito próximas. E aqui, entre as faixas no pomar de 4 anos, né, também bastante próximos, né? Então, o externo comparado com o interno. Então, mostrando realmente, isso aqui explicou um pouco porque que a gente tem uma mortalidade menor do psilídeo. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Bom, aí que a gente falou, vamos botar agora uma prova de conceito. Isso aqui foi um trabalho feito em parceria com a Fazenda Aguacho, lá, do Grupo Agroterenas. Um talhão de um pouco mais de 12 hectares, um pomar de 7 anos de pera. Nesse caso, o estudo foi realizado com bifentrina, com 6, na dose que está ali de 0,3 por hectare. Trabalhando com 3 litros de óleo também, já utilizando a faixa de 10 metros. Então, os seedlings, eles foram colocados aqui, espalhados nesse talhão, né? Na parte
interna e na parte externa da planta, foi feita a pulverização. Agora, diferente do primeiro estudo, o que a gente fez? Pegou esses seedlings e trouxe ele, manteve ele em condições de campo. A gente tirou do pomar para não travar o tratamento fitossanitário da fazenda, mas a gente manteve eles em condições de campo, ou seja, com chuva, com sol, para ver o que acontecia. Então, foi feito acompanhado a questão de mortalidade. Próximo, por favor. No primeiro confinamento, então, aplicou, manteve em campo, fez o confinamento, a gente viu que tanto na parte interna como externa, a gente manteve um alto controle, né, corroborando o que a gente tinha visto no experimento anterior. Próximo, por favor. Só que no segundo tratamento, olha a diferença. Por quê? Nesse caso, quando a gente confinou 5 dias depois, antes de fazer esse confinamento, 4 dias após o primeiro confinamento, mais ou menos aqui, teve uma chuva de 23 milímetros. Depois, ao longo desse segundo confinamento, teve mais 4 e mais 5 milímetros. Então, o drone ele ajuda, é uma ferramenta complementar, mas ele não faz milagre. Igual uma pulverização terrestre, se tiver chuva, o produto vai ser lavado e você vai ter a perda de eficácia, né? Mas mostrando aí que é uma ferramenta interessante, só que ela tem os problemas como as demais pulverizações. A chuva acaba lavando o produto. Próximo, por favor. Bom, o que a gente tem estudado agora? A questão da rotação, né? É um tema, como eu falei, vai ser comentado amanhã na sessão de HLB. A questão dos piretróides. Quando a gente fez aquele trabalho, não estava claro esse problema ainda, né? A gente sabe que o grande número de aplicações aéreas no avião, os produtos são à base de piretróides, mas como a gente está com uma dúvida aí na questão do piretróide, algumas áreas com resistência comprovada, então a gente resolveu estudar outros produtos aí, até em parceria com o pessoal da Cambuí, eles compraram um drone, né? E a gente tem observado que a diamida tem dado um bom resultado, a espinosina também, inseticida desse grupo, tem dado um bom resultado. E estamos estudando outros modos de ação, né? Butenolida, sulfoxamida, também para ter opções de fazer a rotação também no drone. Queria até deixar já antecipando um recado, nunca, e vou falar pela terceira vez, que meu chefe fala que a gente não é enfático, mas é o bem dos citricultores, nunca repita aplicações com modos de ações semelhantes, tá? Se vir uma recomendação de algum lugar, você fala, isso está errado. Não faça isso, porque vocês serão os mais prejudicados. Não repita modos de ações durante as aplicações. Sempre trabalhando com modos de ações distintos. Produtos que possuem distintos modos de ação para fazer a rotação. Próximo, por favor. Bom, então, já finalizando a apresentação, o que a gente observa? Baseado nesses estudos, você pode ter um rendimento de 60 a 80 hectares dia. É uma ferramenta que pode ser utilizada, como falei, na faixa de borda, né? Independente do sentido de plantio, o drone pode fazer essa faixa de borda, você pode escolher 50, 75, 100 metros, você consegue estabelecer essa faixa de borda. Isso é colocado no sistema de navegação, você faz o mapeamento da área, pode ser feito por um outro drone que faz as imagens e já define isso daí. E você pode focar, né, em talhões específicos, onde você tem uma maior população, ou um difícil acesso, né? Às vezes está trabalhando maquinário com leprose, a operação a gente sabe que não tem trator sobrando hoje na propriedade, então o drone pode ir lá complementar uma aplicação, tá? A gente considera como uma ferramenta complementar. Próximo, por favor. Como eu falei, é uma ferramenta complementar. Médios produtores, pequenos produtores que não têm acesso a um avião, pode ser uma ferramenta, né, que pode ajudar. Após períodos de chuvas intensas, não consegue entrar com maquinário, o drone pode fazer esse papel também. Em áreas vizinhas, no manejo externo, né? Então, se o proprietário tem um acordo com o vizinho, uma área pequena, para ele fazer uma pulverização, às vezes só o deslocamento da máquina para chegar lá nessa área já é mais demorado. Então, o drone pode fazer isso mais facilmente. É um exemplo da Cambuí que eles estão adotando esse procedimento, aí tem dado bons resultados. Próximo, por favor. Só rapidamente, para falar que a gente não fala só de controle químico, né? Esse aqui é um dado
também do Fundecitrus, em parceria com outras empresas, que a gente avaliou a liberação da Tamarixia radiata no controle da ninfa do psilídeo, em pomares abandonados, né? E quando a gente observa o drone, a eficácia do parasitismo com drone e com manual foi bastante semelhante nos dois experimentos. Para ter um controle acima de 60%, é necessário liberar 3.200 tamaríxias por hectare. Então, em 54 pontos. Então, se eu fazer isso de forma manual, abrir e esperar a boa vontade da tamaríxia sair, demora bastante. Então, o drone pode ajudar nessa ferramenta aí, um trabalho que foi coordenado pelo colega Haroldo Volpe. E agora, finalizando as perspectivas, né, é a avaliação de equipamentos com maior capacidade de voo e carga. A gente está vendo que isso está evoluindo bastante, né, ao longo. Então, a gente acha que no futuro vai ter drones que tenham essa questão de voo mais longos, uma maior carga, isso que você consegue ganhar em rendimento operacional, novos inseticidas, a redução da concentração de óleo mineral. A gente já vem estudando isso, tem bons resultados, pensando na viabilidade econômica, novos adjuvantes também, inseticidas biológicos, o professor Ítalo falou um pouquinho mais cedo, né? Então, é uma possibilidade para o futuro. A aplicação da isca tóxica, pensando em mosca das frutas, acho que foi feito algum trabalho também lá na Agroterenas, que mostrou um resultado interessante, né? Então, são várias possibilidades aí de utilização do drone, né? Lógico, isso aí tem que ser melhor trabalhado, melhor estudado, mas é uma boa perspectiva. Próximo. Eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores, agradeço aos citricultores que vêm apoiando os nossos trabalhos, os citricultores que cederam as áreas para montar os experimentos, as empresas aí que ajudaram nesse trabalho, a Narrata e a Mega Drones, e obviamente a toda a equipe do Fundecitrus, em especial a equipe da entomologia, que bota a mão na massa, no campo, né, para trazer esses dados aí para serem apresentados para vocês. Próximo. E eu deixo essa mensagem final, de que o green é coisa séria e com a união de todos a gente pode enfrentar essa doença. Obrigado. Pessoal, vamos lá. Nós temos tempo para duas perguntas. Por favor, quem quiser, por favor, levanta a mão. O pessoal, também avisar que logo em seguida a palestra aqui tem uma novidade para vocês, uma apresentação de um programa de inovação tecnológica, assim como teve no ano passado. Mas temos tempo para duas perguntas. Vamos lá. Miranda, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação, parabéns pelo prêmio, excelente. Eu vi uma foto ali em relação ao sentido de voo do equipamento. Há algum estudo de melhor eficiência no sentido da linha da planta ou no sentido oposto à linha, contrário? Entendeu? Cortando o talhão ou a favor das linhas de plantio. Existe alguma relação de eficiência? O que a gente recomenda, assim, não é nem uma recomendação nossa, mas de quem da área de tecnologia, é que o drone tem que ser um pouco perpendicular ao voo, né? Se o drone está passando nesse sentido, o vento, a questão do vento. Mas a linha de plantio a gente não chegou a avaliar, mas a princípio você não teria problemas, tá? O importante, a gente fez em diferentes situações, a gente não viu muita diferença, não. Mas isso aí é uma coisa que precisava ser melhor estudado. Não precisa ser completamente perpendicular, o vento, falando mais de vento, em direção ao drone. Mas ele não pode ser assim, o drone está voando nesse sentido e o vento paralelo. Tem que ser um certo angulação para você formar uma nuvem, porque quando a gente pensa em pulverização com drone, a primeira coisa que fala, um pomar novo, eu vou voar em cima da linha. Mas quando você trabalha em cima da linha, às vezes, dependendo do vento, essa cauda está sendo deslocada. Então, a gente sempre trabalha com essa margem aí para fazer essa cortina de pulverização. É mais importante a direção do vento do que a direção da linha de plantio. Alguma pergunta mais? Cadê? Então vamos lá, última pergunta. Oi, Marcelo.
Bem, parabéns pela palestra, parabéns pelo prêmio, tá bom? Obrigado, Camilo. Você falou de um tema importante de rotação. Eu gostaria que você pudesse esclarecer sobre a rotação. Se ela deve ser no tempo ou cada aplicação você mudar de produto. Ou seja, às vezes uma fazenda, né, por ordem práticas, ela comprou o produto para usar determinado mês e o mês seguinte ela pensa em usar outro. Isso é correto ou ela deve, a cada pulverização, rotacionar aquele produto que está sendo utilizado, mudar de princípio ativo ou até de modo de ação do produto? Qual seria a dica melhor para a gente fazer a rotação e evitar a resistência? Obrigado. Obrigado, Camilo, pela pergunta. Imagina. O ideal seria realmente a cada aplicação você entrar com um diferente modo de ação. Existem algumas exceções. Por exemplo, você entrou com uma pulverização hoje, aí choveu 80 milímetros, como choveu. Aí eu vou ter que fazer essa reaplicação ainda essa semana. Se o produtor fizer isso, teoricamente ele pode usar o mesmo produto. Aí, vamos dizer que ele seja um calendário a cada 7 dias, a cada 10 dias. Aí, na próxima, ele já entra com um modo de ação diferente e depois um terceiro modo de ação e assim, aí depois ele pode voltar no primeiro e repetindo. É um tema muito importante, né, que infelizmente a gente está vendo problemas no campo muito sérios. E amanhã eu convido a todos que vai ter uma palestra, o pessoal da Exalc falando só sobre esse tema, pode explorar bastante isso daí. Ok. Então, agradeço, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Parabéns, doutor Marcelo. Obrigado. Aqui, Marcela.